tudo bem? Paz, quero meditar na palavra de Deus com você. Um texto da nossa leitura de 12 de janeiro, cuja meditação é em Mateus 14, também Gênesis 20 e 21. Abra comigo Mateus 14, a partir do versículo 22. Diz-nos assim a santa e poderosa palavra de Deus. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava lá no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo, andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tenha de bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Há muitos ensinos aqui, mas o que eu quero me atentar é de que a prioridade não é acalmar o vento. Como assim? Os discípulos seguiram ali numa ordem de Jesus. Jesus ordenou que eles fossem para o outro lado, entrassem, enquanto ele se despediria da multidão. Vem o vento, tá? E traz ali aquele turbilhão, aquela tempestade, eles sendo açoitados, né? Porque o vento era contrário. E quando Jesus se apresenta a eles, eles se assustam ao ver Jesus. Jesus se apresenta a eles e fala: sou eu, não temam, tá? Pedro, ousado, Senhor, se é o Senhor, me manda ir sobre as águas. Quando ele foi, ele vendo, o texto fala aqui, quando ele sentindo o vento forte, ele teve medo, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Eu vejo aqui, se eu não estiver enganado, eu gravei uma reflexão ano passado, com base neste texto ou algum texto correlato em outro evangelho. Mas o fato que eu quero destacar é que a prioridade de Jesus não foi acalmar o vento. A prioridade de Jesus não foi fazer o mar se aquietar, fazer nós pararmos de sentir o vento forte. A prioridade de Jesus não é essa, mas a prioridade de Jesus é nos salvar. E nós estamos entrando num período, não só aqui no Brasil, mas no mundo, em que as ondas, o mar, representando as nações, muito nos perseguirão. E a prioridade de Jesus não é acalmar o vento. A prioridade de Jesus é nos salvar. O vento só vai acalmar quando nós estivermos nos braços de Jesus. E aí nós chegaremos do outro lado. A prioridade de Jesus não é acalmar o vento. Precisamos entender isso. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.